ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Aleluia, Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus por mais oportunidade de ouvir a palavra, de aprender, de orar, de suplicar a bênção de Deus em nosso benefício e em benefício de nossos irmãos. É sempre maravilhoso pedir a graça, receber a graça e glorificar o nosso Senhor. Vamos ler a palavra. Hoje a nossa meditação é Mateus capítulo 21, versículos 23 a 27. Um texto menor ainda, mas cheio de importância. É muito interessante. Você e eu precisamos. Mateus 21, 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não o crestes? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideraram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: não sabemos. Ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Louvado seja Deus! Não é sábio questionar a autoridade dos outros, o poder dos outros, o conhecimento dos outros. Não. Se desfrutamos de uma certa relação de privacidade, de comunhão, de amizade com as pessoas, nós certamente identificaremos a sua fonte de vigor, a sua autoridade, a sua decisão de ir, de vir, de fazer. Mas querer testar os outros, querer testar pessoas, não é inteligente. Testar alguém que a gente possa julgar inferior a gente mesmo, não é inteligente, porque muitos só precisam de uma oportunidade para se expressar. E questionar um profeta que tem graça, que tem poder, que tem autoridade, em nenhum contexto foi sabedoria. E questionar Jesus, querer dar um vexame em Jesus, fazer o teste destes com Jesus. Quem te deu autoridade? Por que tu faz isto? De onde tu é? Quem é você? É temerário. E aqueles homens se aventuraram neste terreno minado. O Senhor Jesus era simples, muito simples. Foi simples a sua vida inteira. O ápice da simplicidade de Jesus ficou registrado na entrada triunfal, que realmente não parecia nada triunfal, mas era cumprimento das Escrituras, que ele entraria ali na cidade montado no jumentinho.
E eu, que não tenho dificuldade em pensar, acho que era uma coisa assim bem desajeitada. Um homem zarrão, montado num filho de animal de carga, como a profecia previa, e era meio desajeitado mesmo. Não era uma coisa que empolgasse, como um príncipe que vem para reinar. Então, aqueles adversários de Jesus esperaram o momento exato para perturbar. Ele estava ensinando, ele já estava ensinando no templo. Eles se aproveitaram da ideia que é muito interessante reconhecer. Os judeus tinham uma liberdade de ensinar, de falar a palavra de Deus. Eles tinham liberdade de falar. E o ouvinte tinha liberdade de questionar, não com a intenção de perturbar. No caso aqui, talvez eles tivessem a intenção de perturbar, mas qualquer um podia não interromper, mas falar no meio da aula. E estes principais dos sacerdotes e alguns anciãos do povo, aquelas pessoas que representavam suas famílias, seus clãs, fizeram esta pergunta: com que autoridade tu faz isto? Quem te deu tal autoridade? Jesus sabia que eles eram descrentes, eles tinham vários problemas com a palavra, com a lei, com a manifestação de Deus. Aí Jesus disse: eu também, antes de eu responder, eu quero perguntar. Eu quero perguntar a vocês uma coisa. Se vocês responderem, eu direi. Com que autoridade faço isto? O batismo de João, de onde era? João batizava pelo poder de Deus, pela orientação divina. João batizou de que maneira? O batismo dele, a autoridade dele para batizar, que era algo novo no judaísmo, era do céu ou dos homens? Aí eles ficaram numa encruzilhada. Se a gente disser que ele que era do céu, ele vai perguntar: por que vocês não deram atenção? Por que vocês não se envolveram, se era do céu? Se a gente disser que era dos homens, vai haver reação, porque esse povo que está aí, estas pessoas acreditavam que João era o profeta. Então vamos sair pela tangente. Não sabemos a resposta. Não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu digo. Vocês não falaram, eu também não sou obrigado a falar. Nem eu digo. Com que autoridade faço isto? Eu não vou dizer com que autoridade faço isto. E eles saíram do jeito que chegaram, sem a resposta. Certamente decididos a perturbar Jesus até levá-lo ao Calvário. Mas, meus amados irmãos, é muito bom e sábia a maneira do Senhor Jesus se sair essa maneira comprometida, um comprometimento que eles estavam querendo em colocá-lo. Ele dizia: não, é do céu. Então, está blasfemando.
Iam acusar ele de alguma coisa. Porque tudo que o Senhor Jesus dissesse para aqueles fariseus, para aqueles saduceus, para aqueles principais sacerdotes e anciãos, qualquer coisa que Jesus falasse seria usado como testemunho contra ele próprio. Então, o Senhor Jesus, no lugar de responder, perguntou. E em eles não darem a resposta, Jesus também se negou a responder a fonte da autoridade. Muito embora já tivesse dito várias vezes, mas eles não tensionavam ouvi-lo ou aceitá-lo. Eles tensionavam tumultuar. Esta era a intenção deles, tumultuar e condenar o Senhor Jesus. Nós precisamos, meus amados, cada dia buscar a Deus, buscar a sua orientação, sua palavra, para nos livrar destas artimanhas do capeta, do inimigo, porque os homens são tão maus que nem precisaria de diabo para perturbar a obra de Deus. Vamos orar. A nossa intercessão hoje é pela irmã Fátima e o irmão André Martins. Eles são nossos irmãos, nossos amigos, quase como filhos para nós. E o irmão dela está doente, está com um problema gravíssimo, sendo submetido a exames mais acurados e possivelmente passará por uma amputação. Vamos orar pela família. Eu conheço isso de perto, na minha amizade, entre os meus irmãos, e é muito triste. A gente fica muito abatido. Qualquer mutilação. Vamos orar. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra, obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Pai bendito, pela salvação em nosso Salvador. Agora, meu Senhor, suplicamos a Ti, meu Senhor, pela Tua igreja, guarda a Tua igreja, crianças, jovens e adultos, os Teus ministros, todos os Teus servos, dá graça e vigor, meu Senhor, à Tua igreja. Apresentamos a Ti, Senhor, e suplicamos especialmente pela irmã Fátima, pelo irmão André, meu Senhor, pelos familiares deles, aquele que está hospitalizado, Senhor. Tu pode interferir, Tu pode operar, Tu pode desobstruir, meu Senhor. Tu pode operar, ó Deus, e livrá-lo, salvá-lo, Senhor, da amputação. Tu és maravilhoso, poderoso e santo. Tu tens, meu Senhor, a graça para fazer o que nós não podemos fazer. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.